O que que você acha que levou a Raízen fechar com você e não fechar com outros fornecedores nacionais, até internacionais, que tem bons nomes aí de purificação de biogás? Acho que o que a Raizen entendeu é que a nossa tecnologia, ela não para por aí. Ela tem o potencial de fazer volumes muito mais compatíveis com a realidade aqui do Brasil do que as outras tecnologias que estão no mercado. E isso a gente vê hoje também. A gente está com plantas PSA em projetos que uma única planta faz 6.000, 7.000, 8.000 metros cúbicos de biogás. Essa, acho que eles entenderam que essa escalabilidade, né, que a gente pode realmente trabalhar com esses volumes grandes, porque eles têm muitos outros projetos para vir. Bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás e eu tenho aqui mais um empreendedor alemão, é o segundo na nossa lista, atuando no mercado brasileiro de biogás biometano. Alexander Hopker, CEO da Green Biogás, uma empresa especializada em equipamentos de purificação tipo PSA. Vou arriscar alguma coisa aqui, Alexander. Então, then willkommen, Alexander Hopker. Não sei se saiu. Saiu bem, ja. Guten Tag. Ja, freut mich, dass ich hier bin. O meu para por aqui, tá? Tá bom. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Dr. Biogás Podcast. É Ja, uma honra ter você aqui. muito obrigado. Eu já acompanhei alguns suas gravações e realmente acho muito interessante. E eu também queria dar um pouco de insight aqui nas PSA hoje. Eu já ouvi um pouco da tua história, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação. O Alexander é a primeira pessoa que passa por aqui que eu, de fato, não conhecia a história mais a fundo antes de entrar, mas foi uma indicação muito valiosa. E eu falei assim, cara, quero conversar com ele e quero entender a história dele, né? Porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nesse podcast. E vocês vão conhecer a Grun, vão conhecer a Alexander, vão conhecer como é que eles fazem PSA, onde se aplica, onde não se aplica. E Alexander, antes de eu fazer a primeira pergunta clássica para você, quero convidar a nossa audiência a se cadastrar na B2 Biogás, que é o primeiro marketplace do setor de biogás. Se você é uma empresa, um consultor, ainda não se cadastrou, faça o teu pré-cadastro lá. Em breve a gente vai lançar essa plataforma. Alexander, conta para nós o que um alemão especialista em biogás faz no Brasil, trabalhando com PSA. Conta um pouquinho a sua história para nós e qual que é o teu momento biogás. Bom, na verdade, eu vinha para o Brasil, tinha nada a ver com biogás. Porque eu sou engenheiro mecânico, trabalhei 21 anos numa empresa alemã chamada Robert Bosch, que tem autopeças, Quase equipamentos ninguém conhece. industriais, quase ninguém conhece. Tem até furadeira e equipamentos elétricos. Mas eu vim a primeira vez em 2001. E eu vinha porque eu conheci minha esposa na Alemanha. Ela é brasileira e já tinha todo o plano feito para voltar para o Brasil e pouco antes disso a gente se conheceu. Aí eu pensei, trabalhando numa multinacional, deve ter algo no Brasil também. Aí eu me candidatei para uma vaga aqui no Brasil, São Paulo, e deu tudo certo. Eu vinha para o Brasil, fiquei aqui 6 anos trabalhando. E em 2006 a gente voltou para a Alemanha. E aí, continuando trabalhando na Bosch. Aí aconteceu que em 2010 tinha essa onda grande de biogás na Alemanha. Tinha os primeiros biodigestores grandes e tinha os, assim, grandes para os tamanhos de lá. Tinha as primeiras plantas de biometano também, principalmente o sistema water scrubber, sistema de lavagem. E um conhecido do meu pai, ele tinha uma empresa de motogeradoras na Alemanha, trabalhando com biogás. E ele fez contato com meu pai, que meu pai trabalhava numa empresa especializada em PSA para altos volumes de hidrogênio, gás natural, gás de redução de aço, também empresa alemã. E ele perguntou se meu pai não pudesse trabalhar com esse processo para biogás. E aí ele
concordou, ele saiu da empresa, abriu um escritório de engenharia junto com alguns outros e desenvolveu, transferiu esse processo de PSA, de hidrogênio e gás natural para biogás. Aí essa empresa, em 2010, construiu as primeiras plantas e eu fiquei acompanhando. Estava lá na Alemanha trabalhando, ainda na Bosch, e ajudei meu pai nos cálculos, também sou engenheiro. Só que acontece, em 2014, eu tive a possibilidade de voltar para o Brasil, para virar diretor de uma fábrica da Bosch aqui no Brasil. Aí eu falei, tá, então uma boa possibilidade, minha esposa pode voltar para o país dela também, morar lá um tempo, nossa filha vai aprender português também, direito. Aí eu concordei e falei, tá, então é isso, com biogás, vou fazer mais nada com isso, deixa meu pai lá com essa empresa alemã, tocando o negócio e mais ou menos vou deixar de participar nesses projetos. Aí eu vinha para o Brasil, comecei aqui, a gente tinha vários projetos na própria Bosch fazendo, e não participei mais muito desse mundo de biogás. Até apareceu um primeiro projeto aqui no Brasil, que era a primeira planta da Cacau, na época, em Naranjita. E a empresa alemã que fabrica essas plantas, lá na Alemanha ainda hoje, chama ETW Energietechnik, é uma empresa alemã, eles participaram do projeto e eu só percebi que tinha lá algumas conversas acontecendo aqui com o Brasil. Eu não participei ativamente, eu só fico observando, mas pensei, agora está começando alguma coisa de biogás aqui no Brasil. E aí morreu por lá, ninguém lá da Alemanha conseguiu acompanhar o projeto, a tecnologia ficou obviamente um pouco mais cara do que outras, e a gente não ouviu mais nada da empresa alemã sobre esse projeto. Aí eu pensei um dia, vou verificar como está a situação. Procurei lá a empresa que estava fazendo o planejamento, que é a GeoBiogas, lá em Londrina. Liguei lá e perguntei. Aí eles me falaram, a gente comprou um outro sistema já meio ano atrás. Vocês estão muito fora do mercado. Desse jeito, vocês não vão conseguir acompanhar nada aqui. Aí eu falei com eles que a gente teria essa tecnologia, que nós até estamos pensando em fazer algo aqui no Brasil, não sei se tem mercado, tudo isso. Aí eles me contaram que tem, de fato, um mercado crescente. Essa da Cacau era para ser uma primeira, mas que tem outros grandes players, como a Ising, como a Adecoagro, como outros, tocando projetos que são muito promissores, né? E aí eu falei, olha, provavelmente, se a gente não começar algo por aqui, a gente vai ficar fora desse mercado, né? Porque lá da Alemanha fica difícil, a empresa está muito enraizada lá, então eles não vão abrir uma filial aqui no Brasil tão fácil. Eu falei com meu pai, a gente discutiu possíveis cooperações, talvez, aqui com outras empresas, né? Só que nós ficamos um pouco com receio de perder a nossa tecnologia, de fazer o licenciamento com uma empresa, depois não ter mais controle. Então, falamos, então nós mesmos vamos abrir uma empresa aqui. Porque, na verdade, tem tudo no Brasil que precisa. A gente tem muitas empresas de um alto padrão de qualidade, fabricantes de vasos, de pressão, trocadores de calor, tubulações, tem pessoas muito qualificadas de engenharia mecânica, química, software. Eu conhecia muitos também lá na Bosch, na época, né? Que a gente trabalhava aqui. A gente sempre fazia isso, na verdade, na Bosch. Transferir equipamento lá da Europa para o Brasil fabricar aqui local. Então, na verdade, eu fiz a mesma coisa que eu estava acostumado, trazer de lá, procurar fornecedores, fabricantes aqui e tropicalizar um pouco e começar, né? Só que, claro, precisava convencer um cliente primeiro para comprar. E aí começou com o primeiro contato com a Raizing. A Raizing, na verdade, é uma empresa interessante. Eles são
gigante no mercado de sucro alcooleiro, sucro energético, né? Uhum. Eles têm até própria rede de distribuição de etanol, eles têm distribuidora de gás, eles são muito integrados, né? E são muito grandes. Então, uma empresa dessa, na Alemanha, tipicamente, você só conseguiria acessar sendo um fornecedor quase já do mesmo tamanho, né? Com dezenas de referências, com centenas de funcionários. Então, uma empresa dessa na Europa, na Alemanha principalmente, vira já uma empresa muito, muito fechada, acessível para poucos fornecedores. Uhum. Agora, a Raizen, eles mantiveram um espírito que eu vejo em muitas outras empresas, ou em várias outras empresas aqui no Brasil também, mas um espírito de empreendedor, empreendedorismo, vamos chamar assim. Você vê isso no etanol segunda geração também. Eles desenvolveram uma nova tecnologia, depois procuraram fornecedores aqui no Brasil e agora estão tocando essas fábricas com tecnologia própria. Então, eles ajudaram muitos fornecedores a se desenvolver aqui também. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa conosco. A gente explicou a tecnologia, claro, nós temos 30 plantas operando lá fora, eles visitaram plantas nossas no Canadá, que a ITW fez, mas que nós fazemos com a mesma tecnologia aqui. Mas no final das contas, eles confiaram na nossa tecnologia, confiaram na gente, e nos deram essa chance de fornecer esse primeiro equipamento para o novo bioparque que eles estão fazendo lá em Costa Pinto, né? Em Piracicaba. É uma planta grande, a maior planta de biometano na indústria sucroenergética, e 9 mil metros cúbicos por hora de biogás que a gente consegue processar com essa planta. Então, é um projeto muito grande. Então, uma confiança muito grande que eles tiveram na gente e na nossa tecnologia. E isso é interessante. No Brasil tem isso ainda, entendeu? Lá fora, na Alemanha, você teria que passar por 1000 critérios de empresas grandes que uma empresa nova não consegue preencher. Aqui no Brasil, eles entendem a tecnologia, eles entendem a chance que tem para o mercado, para eles mesmos também. E nos deram essa chance e aí a gente começou. Começou mesmo a fabricar aqui no início de 2021. Yeah. E agora a planta está quase em pé, finalizando agora tubulações, aí vai ser a primeira planta de grande porte PSA para biogás operando aqui no Brasil. Legal. Antes de falar da planta, eu tenho algumas curiosidades, Alexander. Como é que como é que foi a decisão de sair de um bom cargo, de um bom posto dentro da Bosch, que é uma empresa multinacional, uma empresa alemã? Entendo que deve ter muito de um sentimento bom seu estar trabalhando numa empresa alemã no Brasil, que é uma empresa importante para o mercado brasileiro, e decidir empreender no mercado brasileiro. Como é que foi essa transição? Como é que você se preparou e por que você decidiu fazer isso? Assim, eu acho que numa decisão dessa, no final das contas, você não toma numa racionalidade toda que você imagina de um engenheiro alemão. Eu também fiquei um pouco surpreso. E, na verdade, o negócio que começou tomando formas de uma maneira rápida na época. Porque depois que nós pedimos esse projeto na Cocau com a empresa alemã e começamos a fazer o contato com a Geo, com a Raizen, eles ficaram tão interessados que uma coisa seguiu a outra. E um dia eu falei, olha, agora tem a chance aqui de montar essa empresa para esse mercado, de trazer essa tecnologia aqui para o Brasil, que talvez pode viabilizar um monte de outros projetos depois.
ou eu fico aqui na Bosch fazendo meu papel de diretor e continuamos também fabricando equipamentos aqui, mas essa chance provavelmente é única, não vai aparecer mais. Yeah. E aí também, o que você quer deixar de legado para seus filhos, para as próximas gerações e tudo, a gente tem uma chance de trazer uma tecnologia que pode economizar milhões de toneladas de CO2 fóssil. Yeah? Posso fazer uma descarbonização de um setor inteiro, que é toda essa parte etanol tem material renovável, é um combustível renovável, porém ele tem uma pegada de carbono hoje grande, porque todo o transporte interno está feito com caminhões a diesel, toda a colheita está feita com máquinas operando a diesel. Então, primeiro, a gente quer substituir o uso desse diesel na frota com o biometano. Yeah? Então, a gente tem essa chance e depois ainda vender o biometano para outras empresas, que sempre o pessoal fala do pré-sal caipira, e assim mesmo, assim, o Brasil é tão rico em biomassa que se não for possível fazer aqui, não vai ter outro lugar no mundo onde você pode descarbonizar uma área inteira dependendo do gás natural, como aqui no Brasil. Yeah? Então, aí eu tinha todos esses pensamentos na cabeça. Aí eu falei, olha, então vai ser ou agora ou nunca. Yeah? E aí eu tomei essa decisão. Algumas semanas depois surgiu um vírus lá chamado Covid, que parou praticamente tudo. Então, no início foi, mas olhando para trás, até foi uma vantagem no início, né? Porque a gente tinha todas essas reuniões com Raizen, com fornecedores, com todos, e normalmente quando você quer entrar num negócio como uma empresa com certa credibilidade e tudo, você tem que ter escritório, você tem que ter galpão, você tem que ter tudo isso. Aí eu não tinha nada. Só que como era tudo home office e reunião virtual, ninguém percebia. Então, estava no início até melhor dessa forma. Entendi. Mas a gente conseguiu tocar mesmo assim. Então, a decisão não foi muito racional, a decisão foi mais vendo a chance que tem e as oportunidades que tem. E eu sabia, se eu não ia fazer isso naquele momento, eu ia ser perdido. E provavelmente nunca terá uma outra chance como essa. Eu entendo, eu já passei por algumas situações dessa de você ver a oportunidade e uma vez eu comentei com um amigo que nada para matar, na verdade o que está acontecendo com o que aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que passou aqui dentro, é essa vontade de empreender, construir o seu legado, ter o teu nome dentro do mercado de biogás que você já estava e nada melhor para matar um empreendedor que um bom salário. E você estava dentro de um posto importante, não era só um salário, era tudo isso, e é muito interessante a tua história, cara, muito interessante. O que você acha que levou a Raizen fechar com você e não fechar com outros fornecedores nacionais, até internacionais, que tem bons nomes aí de purificação de biogás? Claro, no Brasil tem uma coisa que é sempre muito importante, que é o fornecimento nacional, porque isso não significa só que está entrando sem imposto, porque até tem ex-tarifário e tudo, mas quando você tem um dia o equipamento operando na sua planta, e o técnico cobra cada vez 1.000 euros por hora de trabalho na sua planta, você tem um custo lá para frente que é imenso. Então, eu acho que uma coisa que levou eles a trabalhar conosco foi certamente essa presença local, com plano de montar o time local e tudo. Mas eu acho que, no final das contas, isso foi certamente importante, mas acho que foi mais importante ainda é que realmente a nossa tecnologia, ela vem das aplicações industriais e não a maioria dos fornecedores de
purificação de biogás, ou de PSA de biogás, vem das pequenas plantas de oxigênio, de separação de ar e por ali. Agora, a nossa tecnologia vem das grandes plantas, que faz 100 mil metros cúbicos hora, ou mais. E aqui no Brasil, a dimensão de produção de biogás, tamanho dos biodigestores e tudo isso é completamente diferente lá da Europa. Aqui, quando você fala de uma planta de biogás, você fala de 5 mil, de 10 mil metros cúbicos hora. Na Alemanha é 500 metros cúbicos hora, 800, 1.500 talvez. Yeah. E acho que o que a Hyzon entendeu é que a nossa tecnologia, ela não para por aí. Ela tem o potencial de fazer volumes muito mais compatíveis com a realidade aqui do Brasil do que as outras tecnologias que estão no mercado. E isso a gente vê hoje também. A gente está com plantas PSA em projetos que uma única planta faz 6 mil, 7 mil, 8 mil metros cúbicos de biogás. E acho que eles entenderam que essa escalabilidade, né, que é a scalability, que a gente pode realmente trabalhar com esses volumes grandes, porque eles têm muitos outros projetos para vir. Então, eles já, acho que foram muito estratégicos. Eles escolheram essa tecnologia, nos apoiaram para montar a estrutura local aqui para fornecer isso aqui, já olhando para frente as plantas que eles estão querendo fazer ainda aqui no Brasil com essa tecnologia. Confesso que eu queria ter te conhecido, Alexander, em 2020, quando eu estava liderando o programa de tropicalização e procurando empresas que nem a sua. Estavam dispostas a fazer uma tecnologia e tal, porque teria sido incrível você participar do programa de tropicalização de tecnologias naquele momento, viu? E assim, algumas coisas estão vindo na minha cabeça, que algumas das empresas que passaram pelo programa de tropicalização e outras empresas que eu dei suporte na minha vida profissional, alemãs, elas batem muito em algo que você já citou aqui, que é qualidade. Né? E quando você fala de tropicalização, e você também usou esse termo, eles falam assim, Ricardo, não dá para produzir no Brasil porque a qualidade do produto alemão é a primeira coisa, nós não abrimos mão da qualidade. E você já comentou para mim que você olha para a indústria fabril no Brasil e consegue entender que muita coisa você consegue ter no Brasil. Como é que é essa percepção de construir produtos numa qualidade ou num padrão europeu, alemão, usando mão de obra e indústria brasileira? Passa um pouco essa... Eu quero ouvir a tua opinião e eu quero que você deixe aí uma sugestão para essas empresas alemãs, esses empreendedores alemãos que estão ouvindo, de repente vão ouvir a gente, essa mensagem pode chegar até eles. Yeah. Assim, a indústria brasileira aqui, ela pelo meu entendimento, ela tem, em termos de parque fabril, empresas que estão absolutamente em padrão de qualidade internacional, fornecedores da Petrobras, exportando lá para fora. A gente tem nosso fornecedor principal, que é localizado em Montemor, uma empresa também de uma família alemã, aliás, chamada Asvotec. Eles fizeram todos os vasos da Hyzon, eles estão trabalhando conosco. Padrão de qualidade muito boa, muito alto. Só que tem outros aqui no Brasil que são muito mais baratos. Yeah? Só que aí vem, eu acho que quando você faz a localização, você não pode tentar ficar o mais barato no final das contas. Porque mesmo fazendo os equipamentos aqui no Brasil, às vezes nem é muito mais barato do que fazendo na Europa, ainda mais no leste europeu, onde muitas empresas alemãs e europeias estão comprando. Yeah? Se você comprar na China, vai ser mais barato ainda. Yeah? Mas a tropicalização, acho que tem que passar muito mais por escolher fornecedores de qualidade do que achar o mais barato e
mais simples fundo de quintal que pode fornecer. Yeah? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que olhar realmente no fornecedor que tem essa qualidade, mesmo pagando um valor um pouco a mais, porque depois, com o tempo, você pode esperar que também esse fornecedor ele consegue otimizar o processo, ele conhece o seu produto melhor. Então, no segundo, terceiro fornecimento, a nossa expectativa, a esperança também é que vai dar para reduzir um pouco o preço, mas manter a mesma qualidade. Yeah? O que a gente faz também é que nós escolhemos alguns itens chaves que são diretamente responsáveis para a qualidade e para a confiabilidade do nosso produto. E esses a gente está trazendo lá de fora, usando os equipamentos idênticos como a nossa parceira lá na Alemanha utiliza. Por exemplo, compressores. Né? Compressores tem alguns fornecedores no Brasil, mas o que nós precisamos são compressores de rosca. E o nosso processo, que é uma particularidade dele, também uma grande vantagem, ele trabalha em uma pressão muito baixa. Yeah? Nós trabalhamos com 3 bar apenas de pressão dentro da PSA. Então, a nossa especialidade do processo nos permite utilizar um compressor de rosca seca, que não tem óleo. Então, a rosca não tem adição de óleo no gás. Então, o maior problema que você tem de tempo de vida útil em planta PSA, ou também em membrana, em qualquer dessas tecnologias de separação, é que o equipamento de separação, normalmente ele trabalha num nível molecular. Yeah? Então, ele separa a molécula de CO2 e de metano. Uma membrana, por exemplo, tem a permeabilidade para o CO2 e o metano não. Então, são processos em nível molecular. Agora, qualquer impureza que vem como gás, principalmente óleo, ele tem a tendência de fechar essas cavidades, de fechar esses canais de permeabilidade, fechar as cavidades do nosso material de absorção, e assim ele destrói praticamente essa capacidade de separação do material, porque ele vai ficar entupido. Né? Agora, com o nosso processo, a gente consegue, com esse nível baixo, trabalhar sem óleo, então já não tem esse risco. Mas o equipamento é bem específico, tem poucos fornecedores para isso, e nós estamos trazendo da Alemanha, dessa empresa que a ETW usa também, esses compressores, por exemplo. Então, quando você faz a localização, você tem que selecionar os equipamentos chaves, e esses não tem como localizar, você tem que trazer de fora. Até uma empresa americana, por exemplo, compra um monte de equipamentos na China, na Europa, porque não sempre tem uma indústria local para tudo. Yeah? Mas esses equipamentos que são fabricação de aço, de trocadores de calor, tubulações, tudo isso, a gente achou fornecedores excelentes. E a pergunta que eu gosto de fazer assim para você, que eu gostaria de fazer para você você já tinha a experiência, o know-how do mercado europeu, poderia importar diretamente essa solução de lá, porque sua família já tem essa experiência. Por que você decidiu tropicalizar? Porque a somatória, no final, mesmo usando fornecedores de qualidade aqui, mas o preço final da planta instalado, né, com pessoal local, ainda fica mais baixo do que trazendo tudo de fora. Né? A gente viu isso também nos projetos que nós estamos realizando aqui. A gente continua comparando com a nosso parceiro lá na Alemanha. Então, o preço final é mais baixo do que trazer tudo importado. Mas eu acho que o principal é que a gente consegue montar uma indústria nacional de energia renovável, né? Fornecedores para energia renovável, que quando a planta está instalada, continua podendo dar um suporte, assistência técnica, peças de reposição e tudo, em curto prazo, para os nossos clientes. Eu acho que cada um dos clientes nossos
já trabalhou com equipamentos importados, vindo de sei lá onde, e conhece esse problema se a peça tal vai demorar mais 3 semanas para chegar e fica mais 2 semanas preso na alfândega. Yeah. Então, eu acho que isso é algo que Esse é o nos Brasil. motivou principalmente fazer a fabricação também para cá. Que legal, que legal. Você pode dizer o quanto em porcentagem você conseguiu reduzir produzindo no Brasil? Você se lembra? Então, assim, se você trazer todo o equipamento, tem que olhar também depois os custos dos técnicos aqui na instalação, tem que comparar também quanto que custa transporte, eventualmente importação e tudo, mas acho que comparando com uma planta vindo de fora da mesma capacidade, a gente deve estar pelo menos uns 20 a 25% mais barato. Que legal. Ainda mais que a gente tem cadastro no Finame, então a gente conseguiu trazer tanta produção local que cabe dentro dos moldes aí do Finame. Então, os clientes podem acessar linhas mais vantajosas de financiamento, que numa linha importada você às vezes tem até um financiamento em euro, em dólar e está exposto ao câmbio. Uhum. Então, acho que junto com essa questão lá da Finame, a vantagem para o cliente é grande comprar isso conosco aqui feito nacional. É bem o que eu vivi dentro do programa de tropicalização, só que agora ouvindo do empreendedor alemão, cara, fantástico, fantástico. Você decidiu não, né? A oportunidade de entrar no mercado de biogás, de purificação de biogás, veio num setor extremamente desafiador, né? Que muitos ainda estão se batendo, que é a questão de purificar o biogás de vinhaça. Altas concentrações de H2S, tudo isso. Cara, como é que é purificar biogás de vinhaça, desse setor como geral? Ok, H2S é um assunto que, na verdade, nem nós tratamos na nossa planta. Nós temos nossos amigos holandeses, principalmente, que hoje estão tratando dessa contaminação. É um sistema de lavagem que eles têm. Você deve ter tido, talvez, até já contato com eles, com a Packers, que é uma empresa altamente especializada em remoção de H2S em qualquer gás ou purificação de líquidos também, eles trabalham. Mas essa tecnologia realmente precisa ser utilizada porque as concentrações aqui de até 15.000, 16.000 ppm de H2S iam destruir nosso equipamento em segundos. Então, a gente trabalha junto com eles também na planta da Raízen. Vamos ver como vai ser a operação. Eu vi a operação agora já funcionando em Guariba, que já tem uma primeira planta da Pax instalada lá, numa usina da Raízen, fazendo energia elétrica depois. Me parece um equipamento altamente confiável. Então, essa parte, dessa dessulfurização, realmente a gente deixa para eles, porque é altamente especializado esse processo. Mas depois, quando o gás vem para nós, ele é até mais fácil para tratar do que muitos lá na Europa. Porque na Europa você tem inverno, você tem verão, você tem altas diferenças de temperatura, você tem uma biomassa que é geralmente armazenada durante o ano, porque colheita só tem uma época de colheita de uns 2 meses e depois tem que ser asilado para o ano todo. Então, a concentração de metano flutua bastante lá. Enquanto aqui no Brasil, esse clima é muito mais ameno o ano inteiro e, por isso, a qualidade do biogás é muito mais constante. Então, Surpreso com isso. Imaginei que fosse o contrário. E uma planta de PSA, ela se ajusta automaticamente em variações, claro, se tiver variação de metano, de CO2, ela se ajusta,
mas na operação mesmo é mais constante. E também a diferença aqui é que uma usina, ela já tem um pessoal qualificado de operação técnica, eles têm uma área de manutenção, eles têm uma grande área técnica. Enquanto na Europa, essas plantas geralmente são instaladas em fazendas agrícolas. Então, apesar de ser muito menor, lá você não tem uma estrutura de pessoal técnico, um corpo técnico que possa cuidar dos equipamentos dessa maneira, como está aqui. Interessante. Então, por enquanto, acho o ambiente até bem mais apropriado e bem mais positivo para a operação de uma planta desse tipo do que em muitas instalações lá na Europa. Qual que é o pré-requisito hoje para entrar com uma PSA? Quais condições, qual o objetivo de uma PSA hoje no processo de purificação de biogás? Geralmente a gente trabalha com a PSA em volumes um pouco maiores. Ja? Então, para plantas muito pequenas, que, por exemplo, algumas plantas trabalhando com dejetos da indústria, da operação agrícola, que fazem 200, 300, 500 metros cúbicos hora, geralmente uma PSA fica, em termos de custo de instalação, mais cara do que, por exemplo, um sistema com membranas que faz a separação. Né? Agora, quando o volume cresce, mais ou menos, limite deve ser uns 1.000, 1.500 metros cúbicos hora, a PSA fica mais vantajosa em termos de custo de instalação, né, do CAPEX, e também a PSA ela tem uma vida útil muito maior. Nossa PSA com esses compressores de rosca seca dura 20 anos para mais, enquanto uma membrana, dependendo da contaminação de óleo, contaminação do gás e tudo, pode já depois de 5 anos ter uma redução significativa da capacidade de separação. Não que ela não funciona mais, mas ela tem, você vai precisar mais pressão, ela tem menos eficiência. Né? Sempre ouvi o contrário, sempre ouvi que o grande problema da PSA era o OPEX com a troca de carvão, essas coisas. Yeah. Mas por isso eu falei, quando a gente explicou nossa tecnologia para a Raiden, eu acho que eles também entenderam que o nosso processo vem da área industrial, onde você, por exemplo, Cubatão, você também não pode parar o processo lá cada 2, 3 anos para trocar alguma coisa. Então tem que ser 24 horas operação direta. E o nosso equipamento também está desenhado para isso. Né? Então, dessa forma, eu acho que quando os volumes são maiores do que 1.000, 1.500 metros cúbicos, a PSA começa a ficar mais interessante em termos de CAPEX e OPEX em uma planta de PSA. Realmente é troca de óleo nos compressores, troca de óleo nas bombas de vácuo. E além disso, a cada 5 anos faz uma revisão das válvulas, que troca de sede, que é uma operação relativamente simples. Então, realmente, acho que é uma tecnologia, nos anos 80, 90, na indústria química, para purificação de gases, né, de hidrogênio, de gás natural, só tinha water scrubber, sistema de lavagem. Agora, quando as peneiras moleculares foram desenvolvidas, a PSA ficou tanto mais vantajosa em termos de custo de operação e também custo de instalação, que substituiu quase todos os water scrubber e amine scrubber e todos os sistemas de lavagem da indústria petrolífera nesses anos 80 e 90. E por isso, porque realmente o custo de instalação e operação é um processo seco, entendeu? Não pode ter nenhuma contaminação com alga, com entupimento. Se reduz a vazão, se não tem channeling ou problemas que você tem em lavagem, que não tem mais contato com o material e tudo. Não, nosso é um processo seco,
onde teoricamente nada mexe, né? E depois de 10 anos a planta vai ter a primeira capacidade, a mesma capacidade que na primeira vez. A gente tem os primeiros sistemas instalados da ETW, já estão 15 anos em operação, ainda com a primeira carga de material de absorção, e continuam com a mesma capacidade que eles tinham antes, até um pouco mais, porque a gente implantou algumas melhorias de processo que nós desenvolvemos ao longo dos anos agora. Legal. E o material hoje, você pega no Brasil, o carvão ativado, ou você importa ele? Não, o material de absorção mesmo, que é até um outro material do que esse que você mencionou, mas isso a gente tem que importar. Isso vem de fora. É um material bem especial, bem específico, mas isso a gente traz de fora, mas também é uma carga em cada 20 anos, então não tem tanto impacto. Entendi. Pré-requisito hoje de chegada do biogás, qual que são os limites de CO2, de H2S, de nitrogênio, e o que você entrega na outra ponta quando você usa um APSA para fazer essa purificação? A PSA, na verdade, é só uma pequena parte desse processo, né, da purificação. Você mencionou bem o H2S, então a gente faz uma filtragem final, limpeza final de H2S com carvão ativado. Geralmente é bom não receber com mais que 100, 150 ppm, porque senão seu consumo de carvão ativado vai ser excessivamente alto. Mas se tiver 300, 400 também funciona, mas o consumo é mais alto. Então, se a carga de H2S estiver lá nos 1.000, 1.500, 10.000, como está na indústria sucroalcooleira, sempre precisa um equipamento adicional para retirar essa H2S primeiro. Né? Então, a gente precisa receber nessa faixa, 150, 200. Nós temos uma filtragem com 2 vasos na sequência, então sempre medindo entre eles, e se o primeiro estiver esgotado, a gente pode inverter o fluxo, pode trocar durante a operação, então não precisa para a planta. E a gente reduz para praticamente zero, porque dessa forma a gente melhor preserva nossos compressores, melhor preserva nosso material de absorção, então a gente reduz praticamente para zero. Agora, tem outras contaminações no biogás que também podem prejudicar a operação da PSA ou membrana, ou seja, que for por trás, que principalmente quando você faz uma biodigestão de resíduos, ou você até pega gás de aterro sanitário, você tem outros contaminantes chamados VOC, Volatile Organic Components, e siloxanos. Siloxanos, na verdade, também são VOC, mas com silício adicionalmente, que vem muito desses sabão para lavar roupa e restos de condicionador de shampoo, sei lá o que estão dentro das garrafas e vão para o aterro. E as bactérias atuam, aí eles produzem esses siloxanos e VOCs, bioorganismos que estão em plástico também produzem esses VOCs. Então, essas contaminações também tem que tirar antes deles entrarem na PSA. E o volume, eles podem ser removidos com carvão ativado também, mas o volume pode chegar, ou a contaminação pode chegar em volumes até 2.000 miligramas, 2.500 miligramas por metro cúbico. Se você for remover isso com carvão ativado, e você tem, por exemplo, um fluxo lá de 10.000 metros cúbicos hora, cada hora você tem quilogramas de VOC. E em carvão ativado você consegue absorver 15 a 20%. Então você acaba usando cada mês toneladas e toneladas de carvão ativado, então isso não faz muito sentido. Então a gente também tem um sistema de remoção de VOC com regeneração. E para regeneração a gente pode usar um gás que a gente tem na saída da PSA, então é um processo integrado que a gente pode usar principalmente quando tem biodigestão
de resíduos e quando tem purificação de gás de aterro sanitário. Né? Então, esse processo de purificação antes da PSA, ele é tão importante quanto a própria separação de CO2 e metano. Né? Então, esse processo antes a gente faz, dependendo de qual que é a contaminação. E depois, quando chega na PSA, o gás já é isento de H2S, isento de VOC, siloxanos, a gente seca ele antes da PSA. Então, quando entra lá, a gente faz a separação do CO2 e do metano, e nós podemos entregar o metano com 97% de metano, 97,5%, 98%, a ANP exige 96,5% pelo índice VOB. Mas tem lá umas questões de valor calorífico, então a gente pode aumentar a concentração até um pouco mais, se precisar. Né? E o tail gas da PSA, ele sempre tem um gás que ainda contém um pouquinho de metano, que a gente pode reduzir até chegar em 1% ou 1,5%. Mas esse gás, a gente também tem soluções para destruir o metano no final, porque você não vai querer emitir esse metano para a atmosfera, porque ele também tem um alto poder de alto efeito de gás de estufa, né? Uhum. Então a gente separa mesmo, primeiro tira todas as contaminantes, depois faz a separação em nível molecular, o biometano chega lá com 97% ou mais de metano, e o CO2 a gente separa para conter um mínimo de metano ainda somente, e se quiser depois liquefazer o metano, por exemplo, o biometano, a gente também tem mais um processo adicional que pode remover o residual de CO2 para chegar em 40, 50 ppm de CO2 e somente que você já pode colocar no sistema de liquefação de metano. E o CO2, mesma coisa. A gente também tem um parceiro que nós estamos trabalhando em um projeto para trazer pela primeira vez um equipamento de liquefação de CO2 deles também, para a gente oferecer o conceito completo, porque nós temos um time de engenheiros lá na Alemanha altamente experiente em todos os processos de absorção e purificação de gases. Yeah? Então, a gente realmente quer não só fazer a PSA, mas quer também fazer os processos coligados, que é liquefação do metano, liquefação de CO2, oferecer para o cliente aqui um pacote completo. Legal. Então, assim, chega o biogás in natura, e você ajuda o cliente a tomar a decisão se usa um water scrubbing ou se usa uma outra PSA para fazer essa pré-purificação, para você remover o H2S, umidade, outros elementos, os VOCs, os siloxanos. E daí, imagino que seja um outro elemento filtrante ou um outro tipo de adsorção, como é que é? Um outro tipo de carvão ativado ali dentro. E daí você de fato entra na PSA para fazer esse polimento de eventual H2S que ficou e CO2. É isso. Na verdade, o H2S a gente já tira tudo antes da PSA. Você já tira tudo antes. Já tirei tudo antes, depois a gente faz a compressão em 3 bar, entra na PSA e lá faz apenas a remoção de CO2. Né? Tá. A gente na PSA faz absorção do CO2 e retira ele pela bomba de vácuo. Entendi. E para completar, porque ainda não parou por ali, se o gás vier de um aterro sanitário, por exemplo, além do CO2, geralmente você tem que tirar nitrogênio também. Uhum. E nitrogênio é até um pouco mais difícil para tirar do que CO2. Né? Então, neste caso, a gente precisa de uma segunda PSA que ainda faz uma separação entre de metano e de nitrogênio. Então, o nitrogênio que às vezes no aterro pode compor 10, 15% do gás, a gente também consegue retirar, para depois chegar no biometano de 97%. Isso depois que você remover o CO2. Exatamente. Então, lá nesse caso, é um processo em 2 etapas. Primeiro o CO2, depois o nitrogênio. Agora, fazer a pergunta provocativa aqui.
quando faz sentido você ter uma PSA e quando não faz sentido você ter uma PSA? Assim, quando que você recomenda, olhando sempre do ponto de vista econômico, tá, Alexander? Você fala assim, nessa situação eu acho que melhor não optar por uma PSA, nessa situação é melhor optar por uma PSA. Você já falou um pouco antes para nós da escala, né? Então, escala muito pequena, possivelmente membrana, mas teria alguma outra situação onde você recomenda e não recomenda uma PSA? Tem muitas situações que eu ia recomendar uma PSA. Então vamos começar pelas que você não recomenda. Mas não recomendar, na verdade, é mais a questão de você quer fazer uma produção de biometano. Tá. Porque muitas usinas estão localizadas em regiões mais distantes da rede de gás e possíveis off-takers. Você precisa, sempre quando você olha um projeto de biometano, você tem que ver primeiro para onde escoar o biometano, quem vai comprar. Então, se tiver uma usina muito remota, pode até fazer mais sentido continuar na produção de energia elétrica ou instalar uma planta pequena, que pode ser até membrana. A gente até já chegou a calcular projeto com membrana. Eu lembro que em outro podcast você falou sobre a UB. A UB é líder na separação desses gases sem fabricar esses equipamentos completos. Eles só fornecem as membranas, né? Então, a gente já fez um estudo com eles também. A gente, se tiver uma necessidade de uma planta pequena, a gente faz com membranas também, não tem problema. Mas pode, às vezes, ser razoável fazer um projeto de biometano só para uma escala pequena para frota própria. Porque eu acho que uma usina tem a maior alavancagem, primeiro, de economizar custo e substituir diesel por biometano na frota. Então, e se isso for uma unidade remota, pode até ser mais sensato investir uma PSA grande para fazer um monte de biometano que você depois não consegue escoar, fazer uma planta pequena de membrana e usar na frota própria. Mas a gente tem outras soluções também. Pode liquefazer o metano, por exemplo, que reduz em fator 600 o volume, que deixa possibilidade de transportar ele de uma forma muito mais fácil. Então, acho que hoje, com o preço do gás, a maioria dos projetos de biometano se tornam muito rentáveis em um prazo muito curto. A gente vê isso, por isso o mercado está aquecido do jeito que está. Aterro sanitário, por exemplo, também hoje, eles ainda têm a vantagem que são localizados geralmente perto das zonas urbanas, com acesso à rede de gás. Então, para eles também com certeza uma chance muito grande de entrar na produção de biometano em vez de fazer energia elétrica com o gás. Comenta um pouquinho para nós sobre soluções que a Gruen tem hoje para o mercado. Qual mercado vocês estão focados? Qual escala de projeto vocês estão focados? Quais são os equipamentos que vocês estão colocando disponíveis no mercado? A gente foca principalmente no setor sucroenergético, né? Então, plantas de altos volumes de biogás, que, na verdade, eu acho são a grande chance aqui no Brasil de utilizar essa abundância de biomassa que eles produzem na produção de etanol. E hoje, em grande parte, com a vinhaça, ela é usada como fertilizante, né? Mas ela também contamina os lençóis freáticos, ela é altamente ácida, parte da cana vai, todo o bagaço vai para queima, para a produção de energia. Eu acho que a gente podia aproveitar essa cadência aqui da própria cana muito melhor, usando biodigestão e produção de biogás ainda mais dentro desse processo, né? Então, esse é um dos nossos focos, porque eu acho que lá tem um potencial muito grande ainda a realizar.
A gente começou com Raízen, estamos com outros projetos do setor. Acho que o biometano na indústria de etanol vai ser quase tão importante que o próprio etanol para hoje. Né? Vai ser um dos produtos principais desse setor, vai ser o biometano igual ao etanol hoje. E o segundo setor que nós estamos focando são os aterros sanitários, porque aterro sanitário hoje tem uma produção de gás que esse gás, geralmente nos aterros grandes do Brasil, tem uma contaminação, uma porcentagem alta de nitrogênio. E o nosso processo remove 15%, 20%, até 25% de nitrogênio. A gente pode remover o gás. Então, a gente deixa para o produtor, pro operador do aterro, a gente deixa a liberdade dele de operar o aterro de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil, onde ele acaba sugando mais nitrogênio do ar, do que obrigando ele a fazer um manejo muito cauteloso para reduzir o nitrogênio em 4%, 5%. Yeah? Porque esse manejo com taxa baixa de nitrogênio, ele também tem outro efeito, que você tem uma passagem maior de metano do aterro que vai para a atmosfera. Yeah? Então, com a tecnologia que a gente pode oferecer lá, eles podem operar os aterros com alto teor de nitrogênio, evitando a maioria das emissões de metano para o ambiente, e a gente consegue purificar o gás depois e injetar mais. A gente tem essas duas áreas principais, sucro energético e aterro sanitário. Legal. Então, a gente está falando de projetos de grande porte em geral. São os dois principais setores no Brasil hoje, olhando para o biometano. Né? Saiu o panorama do biogás agora recentemente, estava olhando para ele. Acho que faz todo sentido o teu posicionamento e a localização que vocês estão dentro do setor sucro. O setor sucro está concentrado em São Paulo e as grandes indústrias do Brasil estão concentradas em São Paulo. Então, você tem, de um lado, grandes produtores e grandes consumidores de biogás, de biometano ali. Eu não sei se você já tem, se você pode compartilhar uma ideia assim, poxa, Ricardo, os investimentos no APSA começam na faixa de tanto, como é que é esse custo operacional? Se você já tem esses indicadores aí, você pode compartilhar eles com a gente. Não, tem, assim, claro, depende sempre muito da instalação específica, o que já tem de infraestrutura, qual escopo a gente fornece, tem VOC, não tem VOC, mas uma PSA por exemplo, aí de 5.000 metros cúbicos hora, geralmente um investimento vai ficar numa casa de provavelmente 25, 26, 28 milhões de reais, sim. É um investimento substancial, né? Custo do capital no Brasil é alto, mas se você pensa que depois uma planta dessa vai produzir biometano que você vende quase para 40, 50 milhões de reais por ano, yeah? Aí um investimento desse começa a fazer sentido muito rapidamente. Yeah? E toda a parte da operação, a gente até faz contrato de manutenção completo, contratos até de operação, se quiser. Uma operação de uma planta dessa por ano, nessa faixa de grandeza, vai ficar abaixo de R$1 milhão, yeah? Porque você vai tendo troca de óleo, mão de obra para trocar carvão ativado, para operar, fazer operações diárias pequenas, só de drenagem, sei lá o quê. Mas comparado com o valor que você consegue vender de gás, esses custos operacionais são muito baixos. Sim. Yeah? Sim. E nada em comparação com motogeradores, onde você tem que trocar centenas de litros, milhares de litros de óleo por ano, onde você tem revisão de cabeçote, onde você tem
mil outras coisas. Né? Então, manutenção de uma planta PSA é muito mais baixa do que de um parque de motogeradoras. Eu acredito, eu concordo com você. E assim, é até difícil de você comparar, porque são modelos de negócios totalmente diferentes, né? É, cara, que bate-papo incrível, assim, sabe? Pô, você, 2020, decide entrar nesse mercado de biogás, grandes projetos, e eu tenho certeza que você tem uma visão bem particular e bem ambiciosa desse mercado brasileiro de biogás biometano. Então, queria que você compartilhasse com a gente o que você espera do futuro do mercado de biogás no Brasil. Assim, a gente viu a Raízen no IPO deles planejando quase uma planta de biogás em cada planta de etanol segunda geração. Eles reavaliaram um pouco, porque acho que a primeira instalação sempre fica um pouco mais cara do que prevista e também Uhum. coincidiu com Covid. Acho que custo de obra civil ficou no mundo todo mais alto, mas eu acho que não vai durar pouco até que eles vão continuar com esse plano que eles inicialmente montaram. E as outras usinas no Brasil também, todos estão usando ou estão olhando essa questão de monetarizar mais os resíduos da própria produção de etanol. E como eu falei no início, eu acho que o biometano vai ser o segundo produto mais importante das usinas depois do etanol. Eu acho que esse processo vai continuar. Talvez demorou um pouco mais para implementar os primeiros projetos, talvez o custo, os juros também subiram de uns 5, 6% para 14, 15%. Então, ninguém esperava isso acontecer tão rápido. Então, acho que isso freou muitos investimentos também. Mas assim que os juros caíram mais um pouco, assim que o gás continua ficando mais caro, porque daqui a pouco você na Bolívia está tendo redução de produção, a Petrobras não está tão ativa em investir em novos poços, daqui a pouco tem gás liquefeito chegando, que tem um price point assim muito mais alto, então o biogás está num ambiente, o biometano está num ambiente, acho que o preço do gás vai continuar aumentando. Então acho que as perspectivas nesse mercado são muito boas. E para os aterros, acho que nos aterros é muito mais a questão da tecnologia certa de purificação disponível. Tem várias plantas pequenas lá fora operando com biogás de aterro, para injeção na rede, né, para fazer gás conforme a ANP, mas tecnicamente é difícil. Yeah? E muitos fornecedores realmente têm dificuldade de trabalhar com altos teores de nitrogênio, e nós, pela nossa tecnologia lá da área industrial, onde remoção de nitrogênio é normal no processo de purificação de hidrogênio, a gente entende que nós temos uma tecnologia que consegue fazer isso. Né? Então, acho que esse mercado também vai crescer muito, porque tem muitos aterros no Brasil, grandes, que precisam ser monetarizados, que os operadores estão procurando possibilidades de aproveitar melhor o gás, porque no motogerador, já pelo fator de eficiência do motor a combustão, se perde metade da energia só na combustão do motor. Agora, a PSA, ela consegue preservar praticamente 100 ou, sei lá, 95% do valor calorífico do gás, e você pode vender ele na injeção na rede. Antes de caminhar para o final aqui, Alexander, uma última pergunta é: o que você acha que deve acontecer de oportunidade no mercado de CO2 a partir do biogás? Já tem tido demanda nesse sentido? Tem. Porém, também tem que entender a produção de CO2 a partir do biogás. Ela é possível, claro,
mas ela é mais difícil do que, por exemplo, a produção de CO2 líquido a partir do CO2 da fermentação alcoólica do etanol. Ja? Porque nós temos a contaminação de metano dentro do CO2. Então, esse metano precisa ser removido através de um scrubber, uma lavagem do CO2 líquido, antes de chegar no grau alimentício. Então, é um passo adicional de limpeza que precisa ser feito. Agora, o gás, o CO2 que vem da fermentação alcoólica, por exemplo, do etanol, ele já é muito mais puro, ele não tem contaminação de metano. Então, ele é muito mais fácil para ele fazer. Então, acho que primeiro as usinas vão ter que investir mais fortemente na liquefação do CO2 da fermentação alcoólica. E depois o biogás pode ser uma opção também, pode até misturar se tiver um CO2 em uma usina de etanol vindo do biogás, você pode misturar ele com o CO2 da biodigestão, da fermentação alcoólica e purificar. Mas da planta de biogás, fazer o CO2 realmente é a opção mais complexa tecnicamente. Mas é um produto adicional que talvez até quando vai ficando interessante é quando você começa a trabalhar em outros caminhos de aproveitamento do biogás como matéria base da indústria química. Se você começa na sintetização de outros materiais, de outros componentes, usando o CO2 como parte de produção de metanol, por exemplo, ou de outros componentes base. Né? Aí sim. Você já viu isso acontecendo lá fora, na Europa? Como é que está esse movimento do CO2 lá fora? Você tem acompanhado? Sim, a gente tem alguns poucos projetos na Europa com liquefação de CO2, mas o mercado de CO2 é muito regional e muito diferente em preço também, de região por região. Mas a maioria ainda vem da combustão de fósseis lá na Europa também. Mas isso vai precisar mudar também. Então, acho que ainda vai demorar um pouco mais, mas a gente vai ver isso no futuro também. Legal, que legal, cara. Pô, adorei o bate-papo, Alexander. Eu também. Cara, aprendi Obrigado. bastante. Antes de você deixar a última mensagem, quero que você deixe os seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram a Gruen na internet? Então, por favor, deixa aí para quem. A gente está aqui, né, com gruen.com.br, empresa brasileira. Então, gruen.com.br, você vai achar nosso site, aí você tem todas as informações sobre a empresa. Já estão nas redes sociais também, não? No LinkedIn, você vai achar a gente também. Só buscar lá de Gruen Biogás, você vai ver nosso site no LinkedIn. Então, pode nos achar por ali. Legal. Deixa uma última mensagem para quem está nos ouvindo, Alexander, que de repente está pensando em entrar, trabalhar, investir, empreender nesse mercado de biogás bimetano. Eu acho que deve ser um dos mercados mais promissores hoje no Brasil. Né? Porque indústria para energia renovável, acho que até o governo do Brasil está apoiando fortemente o crescimento dessa indústria nacional. Acho que quem quiser e puder fazer parte desse grupo de fornecedores para a indústria tem boas chances de crescer. E quem quiser empreender, que tem uma ideia complementar, por exemplo, ao nosso processo, ao processo de outros que estão trabalhando nessa ramo, a gente sempre está muito interessado em fazer coisas juntos, em cooperar, em integrar, seja o que for. Que legal. Alexander, obrigado. Foi incrível o bate-papo.
Espero que esse podcast alcance o maior número de pessoas, empreendedores que precisam conhecer um pouco mais dessa tecnologia, que de repente estão precisando de soluções de PSA nessa escala que você trabalha, nas condições que você trabalha. E, pô, as portas estão abertas aqui do Dr. Biogás para quando você quiser voltar, bater um papo. Muito obrigado. Então, também agradeço o convite, agradeço aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui. E quem sabe a gente marca uma visita numa planta PSA para você ver de perto. Vai ser fantástico. O convite está aceito já. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, marca aí, deixa o teu like para nós, deixa um comentário, perguntas, dúvidas que eu vou encaminhar pessoalmente para o Alexander aquilo que eu não consegui responder e até a próxima.